paz do Senhor mais uma vez, para os irmãos, todos os irmãos. Também quero cumprimentar os irmãos também da web rádio, aqueles que estão pela internet, o YouTube. Não sei se está sendo transmitido, mas pela web rádio a gente sabe que sempre a gente acaba recebendo essa palavra e para nós a comunhão com os irmãos isso tem sido algo tremendo e de grande valor. Eu quero agradecer a Deus por me permitir, me trazer e para participar dessa festa. Para mim está sendo dias de festa, e o interessante é que a festa, quando acontece, às vezes a gente é convidado, a gente participa, tudo gostoso, a gente fica maravilhado, mas tem um preço, Pessoas trabalharam, pessoas gastaram dinheiro, gastaram tempo, gastaram um pouco da sua vida em prol para que aquela festa aconteça, Então, eu estava aqui esses dias me sentindo tão pequenininho ali, geralmente fiquei mais naquele cantinho, tanto poder aqui no final das reuniões, era tanto poder, tanta glória, e eu ali tão pequenininho diante do Senhor e grato ao Senhor por estar aqui, Principalmente eu que, embora nunca desejei ficar em casa, depois que me converti, fiquei 2 anos em casa, no Réveillon, na virada de ano. Então, eu tenho uma ideia do valor que é poder estar aqui com os irmãos. E é isso, meus irmãos, nós, acho que foi na sexta-feira, lá em casa, nós terminamos a leitura em família e, sei lá, deu aquela pontadinha de tristeza, ainda falei com eles. Amém. Deu aquela tristeza, que a leitura estava acabando, encerrando mais uma leitura, da Bíblia, e aquela tristeza, porque estava tão gostoso, mas, na verdade, no dia seguinte, a gente já começa do zero, em Gênesis, leitura boa, 3 capítulos, é mais fácil, temos leituras maiores, capítulos maiores em alguns momentos, leituras um pouco mais difícil, e começa em Gênesis, bem light, e tudo muito bom, e principalmente aqui na leitura de hoje, no versículo 31, no finalzinho do capítulo 2, quando Deus diz... Não, é isso mesmo. No finalzinho do capítulo 1 de Gênesis, 31, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Eis que era muito bom, Está sendo muito bom estar aqui, Vai passar rapidinho amanhã, até a hora do almoço. Mas o bom disso tudo é a gente saber que vai durar eternamente depois, Isso aqui é só um pouquinho da expressão, daquilo que há de ser, no futuro. Tem sido muito bom esses dias de festa. É muito bom estar aqui com os irmãos, principalmente, quando a gente está na boa, sem nenhuma responsabilidade maior, porque responsabilidade, quem entendeu o reino, quem já compreende as coisas, já está numa fase um pouco mais madura, sabe da responsabilidade com cada irmão, que a gente tem, responsabilidade de amor, responsabilidade de estar orando, atento, quando tem alguém pregando, responsabilidade na hora da adoração,
E é muito bom, né, quando a gente entende. Mas hoje à tarde, aí passou o pastor ali do meu lado. Meu irmão, você está preparado para pregar hoje? Eu falei, pastor, para pregar, eu não sei se eu estou preparado para obedecer. Né? Isso aí foi uma decisão, eu tomei lá na Assembleia de Deus, quando eu me converti, acho que em 99. E eu decidi, falei para o Senhor, não falei com ninguém não, falei para o Senhor, Senhor, eu não sei o que será, não sei se eu vou permanecer de pé, não sei quantas vezes eu vou cair, eu vou retroceder, não sei, não tenho ideia de nada do que será, mas uma coisa eu prometo que eu quero obedecer. Eu posso vacilar muitas vezes, mas eu quero obedecer. E aí depois vindo, né, para a comunidade Ramá, a gente ouve falar mais, né, sobre obediência. E a gente ouve muito falar sobre obediência. E que o Senhor nos ajude a começar a exercitar essa prática na nossa vida, né? Porque mesmo querendo, uma coisa é querer, outra coisa é a gente conseguir obedecer. E mesmo a gente querendo, às vezes a gente falha, às vezes a gente vacila, mas a decisão, o desejo, e quando a gente decide, coloca diante do Senhor, é Ele quem vem através do Espírito Santo e nos dá essa graça, né? Então eu fiquei assim, meio sem saber o que ia fazer, o que ia pregar, o que ia falar, mas eu sei que o Senhor tem abençoado, tem nos abençoado, o Senhor está conosco, né? Nós estamos aqui na presença do Senhor, né? Então nós estamos aí nesses dias de festa, né? Muitos aqui, quando fala amém, sai correndo, arruma suas malas, vão colocando tudo no carro e às vezes nem percebe, né, que muitos irmãos vão ficar aqui limpando, né, catando lixo, copinhos, e a cozinha ali, aquela, né, comida gostosa, nós temos comido, mas as irmãs sabem, né, como que... Tem gente lá trabalhando, lavando prato, né? Em Friburgo a gente lava o nosso prato. Cada um lava o nosso prato. Aqui os irmãos fazem diferente, né? Lavam o prato da gente, não precisa nem lavar o prato. E aí na vida, na caminhada cristã, na questão espiritual, né? De retiro, de bênção, de louvor, de culto, está sendo para mim, e creio que para os irmãos também, uma verdadeira festa. Mais uma vez, olhando para essa leitura, né? A criação, a beleza, Deus criando todas as coisas, tudo muito perfeito, o jardim do Éden, aquilo tudo muito maravilhoso. Ainda existe muitas maravilhas no mundo. A gente tem muitos vídeos, né, sobre alguns lugares da África. O Brasil tem muito lugar bonito no Brasil. Eu, em algum tempo, quando era mais jovem, tive o privilégio de conhecer alguns lugares bem, assim, maravilhosos no Brasil, em termos de natureza, né, de rios, lagos, pássaros, árvores. Só que a criação que nós conhecemos hoje, ela é bem diferente daquela criação original que Deus criou. Era tudo perfeito, tudo maravilhoso. E hoje a gente já conhece uma criação bem degenerada, né? Atingida pelo pecado. E a gente, às vezes, tem alguns vídeos, principalmente dos japoneses, né? Eles são exímios, né, na arte de cultivar frutas e essas coisas assim. Então, às vezes, tem aqueles videozinhos mostrando sobre frutas, e é tudo muito maravilhoso aquilo, né? Claro que aquilo é tudo feito à base de adubos químicos e muito agrotóxico e muita ação do homem, interferência do homem, mas aquelas frutas maravilhosas, cortando aquelas mangas, aquelas laranjas suculentas, né? A gente planta, alguém que tem algum quintal aí, hoje a gente costuma plantar laranja, e quando vai lá chupar a laranja, aquela laranja às vezes está seca.
o gomo meio seco, sem caldo, e ainda sempre lá uma meia dúzia de broca, né? Aquelas larvinhas, aquelas largatinhas, né? Dentro da goiaba, dentro da laranja. Isso tudo é o efeito, né? Do pecado no mundo. E aí, quando a gente vê esses vídeos, né? As frutas maravilhosas, as cores, né? De muitas frutas, né? Que existe pelo mundo. E eu penso que no jardim, quando Deus criou lá no início, eu penso que a maioria das árvores eram frutíferas, né? Pastor Érico, já vi ele muitas vezes falar, né? A Mata Atlântica é até bonita, mas, né, não tem muita coisa ali, né? Aquelas matas, né? A gente olha lá no sítio, é tudo muito bonito. Mas se você estiver passando fome e tiver que se alimentar lá dentro, você vai passar apertado, vai ter que comer casca de árvore, folha, porque é muito difícil você conseguir encontrar na mata alimento, assim, fruto, algo assim como é comum quando a gente planta. E até mesmo quando a gente planta a horta, mas a horta a gente planta, prepara tudinho, daqui a pouco vem um monte de mato, né? E a gente tem que capinar e o mato cresce rápido e a gente cuidando com o maior carinho daquela planta a planta demora a crescer, né? E o mato vem tão rápido dominando tudo. Tudo isso é efeito do pecado, né? Estava tudo muito bom no final do capítulo 1, né? Estava tudo muito bom. Mas aí nós vamos lá agora para o capítulo 4. A festa está maravilhosa aqui, né? Dá vontade nem de sair daqui, né? Vontade de ficar, continuar aqui, né? O pastor Érico falou, né? Fazer as 3 tendas, né? A verdade é que não vai dar para fazer 3, tem que fazer muitas, né? Muitas tendas aqui, né? Vamos trancar aqui, vamos ficar aqui dentro, né? Muito bom. Mas a gente sabe que amanhã, depois do almoço, a gente vai para casa. E aí é o final da festa. E a gente não vive de festa, né? Festa é muito bom, mas, na verdade, a gente não vive de festa. A nossa vida é de trabalho, é de realidade, né? Ninguém vive de churrasco, ninguém vive de sorvete, ninguém vive dessas coisas. Essas coisas, bom comer uma provinha, um pudim, comer, né? Tudo com muita cautela. A gente vive daquela comida de todo dia, que vai dar uma sustância. E também nós não podemos viver de retiro, né? Nós estamos aqui nos enchendo, provando de maravilhas do Senhor, muitas revelações, muita presença de Deus, muita ação do poder de Deus na nossa vida. Mas amanhã, quando a gente sair daqueles portões, nós vamos ter trabalho. E que o Senhor nos ajude, o Senhor nos encha, e que possamos entender e, no mínimo, estar ciente das responsabilidades que nos aguardam, né? Aí agora, né, estava falando de coisa boa, né? Aí no capítulo 3, né, diz o título, né, a queda do homem. Mas, na verdade, eu quero estar lendo o capítulo 4. E diz assim, quero orar, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, eu quero me colocar diante de Ti, Senhor. Tu tens sido tão maravilhoso, Senhor, tão maravilhoso para nós, Senhor. Deus tem sido tão bom, Senhor, que nós não queremos Te deixar, Senhor. Pai, nós não queremos Te deixar nunca mais, Senhor. Pai, nós, Senhor, Tua palavra diz que o povo de Israel em algum momento enjoou do Senhor, Pai. Se enfadou do Senhor. Oh, Deus, mas nós não, Senhor, nós não queremos, Senhor. Nós queremos Te amar mais e mais, Senhor. Continue conosco, Pai, e vai falando conosco através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E diz assim no capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu, deu à luz a Caim,
Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Até aqui, tudo muito bom, né? Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. É muito interessante isso, né? A diferença, né? Dois irmãos criados ali pela mesma família, né? Sem muita interferência, né? Nenhuma, né? De internet, de televisão, de nada, mas seguiram caminhos diferentes. Talvez indicado pelo pai, talvez por aptidão mesmo, né? Por desejo próprio, né? Foram seguindo caminhos, né? Diferentes, e um cultivar, né? E o outro, o Abel, foi pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, boa coisa ele escolheu, né? Plantinha, cuidar de planta é bom, né? Lavoura, plantas é bom, mas cuidar de animalzinho é mais gostoso ainda, né? Responsabilidade. E a gente vai ver, vocês que tiveram experiência lá no sítio de ver as ovelhas, né? As ovelhas não são nem tão bonitas assim, principalmente quando elas estão sujas, né? Às vezes, local que dorme, né? Se acumular ali alguma coisa, aí às vezes aquela lã fica suja, e o bicho fica com cheiro forte, a cor também não fica tão bonita. Mas os filhotinhos são uma gracinha, né? Os irmãos que já tiveram prazer de ver quando a ovelha está bem novinha, o bichinho é muito bonito, né? Então, o Abel estava se especializando, né? A gente não sabe exatamente, eu não parei para meditar quanto tempo, talvez ele lidou com aqueles animais, né? Mas a verdade é que ele tinha um cuidado com aquelas ovelhas, né? Ele era pastor. E pela personalidade, pela natureza dele, ele devia ter muito amor pelas ovelhinhas, né? E o Caim já tinha uma outra natureza, né? O Abel, provavelmente, o amor que ele tinha pelas ovelhas, né? A obediência pelos pais, né? Talvez já despertava no Caim, provocava uma ira no Caim, né? Eu, quando era do mundo, e a vida muito reprovada, muitas coisas erradas, eu me lembro que alguns, até um parente meu, ele suportava todas aquelas minhas loucuras, né? Suportava, gostava de mim, era muito meu amigo. Chegava a dizer que gostava mais de mim até que dos filhos. E a gente era muito amigo. De vez em quando eu vacilava, mas tudo aquilo para ele não era problema. E o interessante, quando eu me converti, eu pensei que a amizade ia continuar, ele não era do Senhor, até hoje não é. E aí eu não podia falar mais nada, né? Até o meu silêncio irritava ele. A minha vida incomodava ele, ficava incomodado, tudo irritava, tudo era motivo dele me provocar. E acabou que não deu mais, né, para a gente ficar muito próximo, né? Então, quando a gente tem um espírito obediente, né, uma natureza obediente, quando a gente está buscando a Deus, e você está perto de alguém que está de um outro lado, né, não está buscando, não está no mesmo espírito, até você calado, você às vezes causa essa impressão, né, essa irritação. E aí diz que, versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. No versículo 3 diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No fim de uns tempos, do fruto
da terra uma oferta ao Senhor. Ele desejou, vamos lá, né? Vou levar uma oferta ao Senhor. Mas o Abel, no versículo 4 diz: por sua vez trouxe Abel das primícias do seu rebanho e da gordura deste, né? O Caim trouxe uma oferta e o Abel trouxe das primícias, né? Algo, o melhor que ele podia dar, né? Trouxe algo que lhe custava, né? Com amor, provavelmente. E aí diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Coisa gostosa, né? Quando Deus se agrada, né, do nosso culto, né? Quando Deus se agrada da nossa oração, quando Deus se agrada da nossa vida, né? Quando Deus está alegre conosco, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? O Senhor está alegre conosco, então nós estamos fortes. O Senhor está nosso amigo, a gente está tendo um relacionamento com o Senhor, a gente está com nossos pecados confessados, arrependido, quebrantado, e isso agrada o Senhor, desejoso de fazer mais, chateado por fazer tão pouco, grato por tantas coisas, grato por tudo que o Senhor faz. O Senhor fica alegre com um filho que é grato, né, que está com o coração cheio de gratidão, entendendo as coisas. Que pai que não gosta, né? Qual pai que fica alegre com um filho interesseiro e só quer se aproximar do pai para pedir, né? A Bíblia diz que a sanguessuga tem 2 filhas, né? Dá, né? Então aquele espírito de sanguessuga quer, está sempre pedindo, mas não está com o coração disposto para dar e oferecer alguma coisa. Mas o Abel estava, né? O Caim levou apenas uma oferta, mas o Abel tirou das suas primícias. E aí Deus se agradou. E o Caim entendeu, o Caim viu que Deus se agradou. Ao passo que de Caim, versículo 5, e de sua oferta não se agradou. Situação, né? Que situação diante do Senhor, né? Eu creio que isso deve acontecer muito diante do patrão, né? Numa firma, né? A pessoa ali que está agradando o patrão, né? E os outros que não conseguem agradar, né? Principalmente para quem tem a fraqueza, né? A inveja. E o Caim tinha essa fraqueza, né? E ele percebeu que Deus se agradou da oferta que o irmão ofereceu e da dele não. Ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, né? Ficou irado. A Bíblia diz para a gente dar lugar à ira. Irai-vos e não pequeis. Não deixar o sol se pôr com a vossa ira, né? Quando é impossível a gente não se irar, né? É impossível no mundo que a gente vive, em família. É impossível. Uma célula que nunca ninguém se irou, nunca ninguém ficou zangado com alguém, nunca ninguém ficou de cara feia. Eu acho que é impossível isso, a menos que tenha muita máscara e muita hipocrisia. Uma família que nunca o filho se irou com o pai, nunca o pai se irou com o filho, nunca o marido se irou com a mulher, nunca a mulher se irou com o marido. Eu acho que
no mundo em que nós vivemos, né, uma família que fosse muito perfeita, a gente deve ter muita máscara ali, porque na realidade não é assim. É normal em uma família a gente se irar, é normal os ataques de ira. Eu tenho dito isso aos irmãos, às vezes algum irmão me procura, irmão, irmão falou alguma coisa ali comigo, brincou comigo e eu perdi a bênção. Isso aconteceu até aqui dentro. Meu irmão, você perdeu a bênção, mas ela deve estar aqui por aqui mesmo, vamos encontrar ela agora, né? Porque você não vai ser bobo de uma festa dessa aqui, você deixar a bênção embora, né? Você perder a bênção por causa de nada. Meu irmão, se humilha, vai lá, pede perdão ao irmão, e se o irmão errou com você, você vai lá, se conserta do seu pecado. Você vai pedir perdão pelo seu pecado. O irmão é o Espírito Santo que vai convencer ele do pecado dele. Aí é o problema do irmão. Agora você vai se consertar do seu pecado. Perdi a bênção, né? O Caim perdeu a bênção. E o pior, né? Ele perdeu a bênção porque Deus se agradou da oferta do irmão. Não estava sendo prejuízo nenhum para ele, né? Ficou chateado com o sucesso do irmão. Devia ter se alegrado com o sucesso do irmão. Que natureza terrível, né? E o pior é que a nossa carne, ela é assim. Se a gente não buscar ser cheio do Espírito, facilmente essa natureza de Caim pode... Essa semente terrível da carne pode começar a enraizar dentro de nós, uma raiz de amargura, e a Bíblia já diz isso, para a gente tomar cuidado, para que uma raiz de amargura não comece a se espalhar e crescer dentro de nós e depois vir a contaminar muitos. E o Caim ali ficou irado, porque Deus se agradou da oferta do irmão dele, do Abel. E o problema, irmãos, eu estava falando que é normal a gente se irar, em algum momento até perder a bênção. Agora, o que não pode ser normal depois que a gente conhece o Senhor, perder a bênção e não procurar a bênção, não ir atrás dela de novo. Perdi a bênção, agora acabou meu retiro, né? Acabou, né? Perdi a bênção, agora vou para casa, né? Tem gente que chega ao ponto de pular dentro do carro, amarra a cara e vai embora, né? Que coisa terrível, né? A gente perdeu a bênção, vamos procurar a bênção. Meu irmão, vamos orar agora e Deus opera, isso é instantâneo, é na hora, né? Porque a nossa natureza é terrível, mas quando a gente pede ajuda, quando a gente clama a Deus, Deus opera. Eu observo, nunca consegui assim, nunca parei para estudar muito sobre isso, mas eu acho interessante que eu não vejo. Eu vejo Caim peca, a Eva peca, o Adão peca também, depois o Caim peca também, e eu não vejo eles assim pedindo a Deus perdão, pedindo ao Senhor uma segunda chance. Pelo menos na Bíblia não está escrito isso, né? E eu fico meio sem entender, será que era a natureza deles mesmo, né? Será que deram o mesmo lugar à carne e não buscaram? Porque Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, Ele é rico em misericórdia, em perdoar, né? E eu fico assim sempre pensando sobre essas coisas, né? E hoje a gente conhecendo a porta da graça que ainda está aberta, né? O poder do sangue de Jesus, né? Para nos purificar de todo pecado, eu acho que teria que ser um coração muito duro, né? Para ficar chateado, ficar irado, deixar um casamento se acabar, né? Do nada, geralmente é do nada, né? O pastor hoje ali na reunião de casais, né, citou um problema, né, de um casamento por causa do cinto do homem, né? O cara gostava de mexicano, gostava de um cinto largo com fivelão grande, e aquilo começou a incomodar a mulher e o casamento estava à beira de acabar porque a mulher estava perdendo o interesse no homem por causa do cinto, né? O estilo de roupa, né? Isso tudo pode acontecer. Enquanto nós estamos aqui na terra, nessa natureza corrompida, isso tudo pode acontecer. O
que não pode acontecer é a gente não procurar cura. Perder a bênção, às vezes falar bruto com o irmão, esposo, com a mulher, tudo isso pode acontecer, não deve, né? João mesmo fala, né, o apóstolo João, filhinhos, não pequeis, mas porém, se pecardes, sabeis que tem um advogado, Jesus Cristo, o justo, Ele é o nosso advogado. E vamos ler mais um pouquinho sobre o Caim. E descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Isso é muito comum, a pessoa ficar chateada, se zangar com alguma coisa. Às vezes é por muito pouca coisa, e às vezes até tem alguma razão. Mas não existe razão, depois que a gente entende que Jesus pagou um alto preço. Nós tivemos aqui a ceia, né? A ceia, a qual a gente se lembra da morte, é para lembrar da morte do Senhor Jesus. E é muito triste a gente saber o preço que Jesus pagou para que nós tivéssemos direito à salvação, para que os nossos pecados fossem perdoados. É muito triste, e a gente abrir mão disso tudo, de um preço tão alto que Jesus pagou, e abrir mão por nada, né? Mas o Caim, né, em outra época, em outra situação, ele continuou na ideia dele. Então, quando a gente peca, quando a gente vacila, quando a gente dá lugar à carne, e quando a gente dá lugar à carne, geralmente a gente está cheio de razão, né? Quando a gente dá lugar ao Espírito, às vezes até a gente certo, a gente fica ali, né? Peraí, será que... Não, acho que eu errei mesmo, né? Eu acho que eu estou um pouco errado também, de certa forma. Eu devo ter errado um pouquinho também. A gente vai lá, procura, né? Se conserta. Mesmo, às vezes, a gente não tendo sido o responsável. Às vezes a pessoa está chateada com a gente igual o Caim, só porque a gente foi recebido diante de Deus, foi promovido a alguma coisa. Às vezes um companheiro de trabalho, às vezes fica chateado só porque a pessoa cresceu ali, né? O patrão recebeu um elogio. Na igreja, às vezes a pessoa fica chateada só porque, às vezes o irmão não fez nada, mas porque a célula dele está crescendo, porque Deus está operando, porque Deus está usando. E aí, às vezes, a pessoa na carne, aquilo ali já é motivo para ficar igual o Caim, com a cara feia, né? Eu costumo dizer que fica bicudo, né? Fazendo biquinho, né? Carinha feia, né? Biquinho. E foi o que o Caim fez. Só que o problema é que isso dá muito errado. A pessoa na hora fica azeda, né? Não quer se dobrar, não quer se humilhar, só que aquilo ali vai crescendo, vai enraizando, aquilo ali vai ficando uma coisa terrível dentro da vida da pessoa, ao ponto dela perder a noção das coisas e chegar ao ponto de querer assassinar o seu irmão. Mas aí vem Deus e ainda tenta, Deus ainda... Sempre que acontecem essas coisas, quando o pecado está batendo a nossa porta, quando estamos à beira do abismo, o Senhor, na sua muita misericórdia, e através do Espírito Santo, Ele insiste com a gente, Ele não deixa a gente se arrebentar, né? O homem, às vezes, né, tem pessoas que ainda tem meio que a natureza de Caim, né? Vê o irmão ali no pecado, em vez de ajudar, deixa ele se arrebentar para lá, não quero saber não. Ele estava tão bem na igreja, agora foi dar lugar ao pecado, que morra para lá, que se arrebenta, né? Vai para o inferno, se vira. Eu não vou andar atrás dele, não. Tem gente que é assim. Mas a Bíblia diz para a gente sede imitadores de Deus. E Deus, Ele não age assim. Deus, Ele continua insistindo para que a gente volta do caminho onde a gente caiu, onde a gente começou a errar, e a gente se volte para o Senhor, porque Deus... Esse caminho é um caminho de morte. Tem até um ditado que diz por aí, né? A inveja matou o Caim, né? Claro, demorou muito tempo para morrer, né? Mas morreu. Tudo indica que morreu no pecado, né? E é um caminho de morte
E Deus, Ele insiste, Ele luta, Ele envia pessoas. O Espírito Santo fala muito, até aquela pessoa se endurecer de vez e decidir insistir naquele pecado. E depois que aquele pecado, a Bíblia diz, né, que o pecado é concebido, né, ele engravida, ele é concebido dentro da pessoa, e depois do pecado consumado, aí gera a morte. E Deus, Ele insiste com Caim. Então, lhe disse o Senhor: por que andas irado? Deus sabia porque ele andava irado, mas era Deus puxando o assunto, né? Às vezes o irmão está meio esquisito com a gente, né? A gente chega perto e... meu irmão, como é que foi o seu dia? Ô, meu irmão, por onde você estava andando, né? Deus, Ele sabe por onde a pessoa está andando. Às vezes o líder também sabe em que caminho o discípulo está andando, né? A ovelha está andando, mas é um meio de puxar uma conversa, reatar o relacionamento ali. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Tão simples, né? Você fez errado, agora você faz certo, né? Você errou, volta de onde você errou e faz agora do jeito certo, né? Deus estava falando, não é difícil, né? Se você procederes bem, não é certo que serás aceito. Poxa, estava tão fácil, né, para o Caim ali, estava tão facinho, né? Eu creio que na eternidade toda o Caim vai falar: poxa, aquela hora que Deus falou comigo, que era para mim voltar, que era só eu fazer o que era certo, voltar lá na lavoura, escolher as primícias, falar: Deus, olha, a primeira o Senhor não aceitou, não. Eu estava meio carnal, eu estava amando, né, os meus frutinhos ali que eu plantei, né, e eu estava gostando daquelas coisas ali, meu coração estava meio duro, e eu trouxe um negócio que não valia muito para o Senhor, mas agora eu trouxe o melhor aqui para o Senhor. E Deus ia aceitar, estava tão fácil para o Caim, mas ele insistiu. Eu já ouvi muito o pastor Érico dizer, né, irmão, para pessoas que estão afastadas, né, estão no pecados e afastados do Senhor, irmão, volta. Porque quanto mais tempo você andar nesse caminho, mais longe é o caminho de volta. Estava tão pertinho para o Caim, né? Caim insistiu. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. O pecado está à sua porta. Você está irado, você está zangado, se conserta, se humilha, abra mão daquilo que você acha que é as suas verdades, né? Recentemente eu e a pastora Ana Paula fizemos uma viagemzinha a trabalho. E, para nós, a gente não é muito de viajar, né? Trabalho, mas foi gostoso a gente ali conversando, e vida muito corrida, aquilo foi bom para nós. E sempre ora quando sai de casa, e oramos, e aí entregamos, fizemos as entregas, e depois voltando, era muita chuva, muita tempestade, muito perigo na estrada. E Deus foi livrando a gente de tudo. E a gente ali se alegrando no Senhor. Já chegando em Friburgo, paramos, muita chuva. Conversamos. Poxa, quanto perigo, né? Quanta coisa. Deus nos livrou, Deus nos guardou. Fizemos uma oração de agradecimento. Nem tinha chegado em Friburgo ainda. Pegamos a estrada novamente. Quando chegamos no centro de Friburgo, o trânsito parou, nós paramos e veio um camarada mandado, enviado, e pum, na nossa traseira, o carro, né, que
A gente tinha um carrinho mais velhinho, né? E Deus deu graça, compramos um carrinho um pouquinho melhor, que ainda está sendo pago. E aquela alegria, né, de ter o carro todo direitinho, né? Carro que não foi batido. E aí, aquela pancada. Primeira coisa que eu fiz, peguei no volante, Senhor, tenha misericórdia, entra aí com a tua graça. E nem eu sabia o quanto a gente ia precisar da graça. O camarada nem do carro queria sair. Tira o carro aí do trânsito para não atrapalhar. Nem do carro queria sair. Não, depois passa lá na minha empresa, lá, e eu, muito ingênuo, né? Não vou tirar o carro. Eu já vendo a maldade do cara, não vou tirar o carro, não. Vou esperar a polícia. Ele rindo da minha cara. Rapaz, só faltou falar, deixa de ser ingênuo. Rapaz, estou acostumado com isso. Estou acostumado em bater no carro dos outros, os outros bater no meu. Polícia não vem mais atrás disso, não. Eu todo ali. Eu comecei tão bem, né? Peguei no volante, pedi a graça do Senhor, confiei no Senhor. Mas nesse trajeto do volante do carro até o lado de fora, quando eu vi a maldade do cara que não tinha interesse, não pediu desculpa, e não tinha interesse em nada, e estava numa tranquilidade, aquilo ali me subiu, o sangue ferveu, e começou aquela natureza, eu esqueci da oração, e comecei a lembrar da polícia, né? A polícia, o BO, foi a única coisa que eu estava pensando ali no momento da carne, né? Terrível, né? Como questão de minutos, né? A gente sai fora do caminho, né? Estava tão bem a viagem toda, tudo tão maravilhoso, e ali num minuto que eu saí do volante, já... Aí, rapaz, olha que... Não, isso não foi nada, não. A mala do carro toda afundada, as duas lanternas quebradas, a tampa traseira já não fechava mais. Não, foi muita coisa, não. Rapaz, olha aqui as lanternas quebradas. Não, mas isso não foi eu, não. O carro todo certinho, a lanterna quebrada. Não, mas isso não foi eu. Meu Deus, o cara... E aí veio logo o pensamento da polícia. A polícia passou na hora, né? E a polícia passou na hora, fez de conta que não viu. O carro batido no meio do trânsito, o trânsito meio que parado, passaram, nem bola para aquilo deram. Aí o Marquinhos, né? O Marquinhos sempre é uma bênção com a gente. Acabado de dar carona no Marcos. Aí ele ainda conferiu, ainda ligou para a polícia e disseram que não ia, né? Se não tivesse vítima, não ia. E aí ficou o meu sangue fervendo, né? Natureza velha querendo voltar, e aquilo pesou a cabeça. Falei, Senhor, tu sabe que eu não amo mais as coisas dessa terra. Não amo mais nada, né? Como o pastor falou, também não tem projetos, né? O projeto que eu tenho é obedecer. Como o irmão Hamilton partir, né? Tendo os pecados confessados. E meus líderes, né? Os irmãos, testemunhando que eu fui um servo. Acho que isso não tem nada melhor, e é o que eu desejo. Mas ali fiquei meio perdido, e por mais que eu orava, eu buscava, meu sangue ficou fervendo bastante uma semana. Já percebendo que o camarada não ia nem um pouquinho querer pagar, e aí fiquei lutando com o Senhor, e não preocupado com prejuízo, mas também não conseguia fugir dos sentimentos, dos pensamentos que vinham à cabeça, à mente. Mas aí Deus foi dando graça. Acho que foi até meu último relatório para o pastor, e eu escrevi: pastor, um fato notável foi a batida no carro. Aquilo ali mexeu muito comigo, e o meu sangue fervia, né, de vez em quando, e meu sangue começava a ferver, a natureza humana querer voltar, mas eu me mantive calado, quieto, só observando o que o cara falava, e já deu para observar e entender, né, mais ou menos que ia ter que assumir, né, o prejuízo e consertar. E aí, um belo dia, ficou claro, né, que provavelmente o cara não ia mesmo pagar, então entendi. Acabou, está resolvido para mim, vou assumir a situação, e a partir de hoje, tranquilo. Falei, aí escrevi meu último relatório para o pastor. Pastor, agora entendi, assumi o prejuízo, e agora é só consertar o carro. Só arrumar o dinheiro, consertar, ir pagando, isso é simples. Agora, muito mais difícil
do que isso é ficar carregando um peso, ficar irado, ficar tentando, e procura ajuda daqui, procura ajuda de lá. Mas é tudo tão simples, tão fácil. A gente assumiu o prejuízo. Assume o prejuízo. Que coisa gostosa, né? Aí fica tudo tão bom. Eu não vou ter problema mais nenhum, nem penso mais naquilo. Vou consertar, nem penso mais naquilo. Agora é triste quando a gente deixa a ira, aquilo ficar remoendo dentro da gente. Esse é que é o verdadeiro prejuízo. Aí eu falei com alguns irmãos. A gente recebe um prejuízo material. Agora, isso não é nada. Prejuízo terrível é a gente abençoado, alegre, uma viagem toda louvando ao Senhor, e de repente vira um ser monstruoso. Não virei, mas voltar àquela natureza velha, vou correr atrás, vou falar grosso, vou procurar ajuda, conhecimento humano. Isso aí que é prejuízo, esse que é o prejuízo, né? E o Caim não pensou nessas coisas, né? E Deus, Ele sempre dá essa graça. E que coisa gostosa agora. Ih, nem lembro mais disso. Olha lá o carro amassado, tô nem aí. É, pior que... E melhor, né? Tá dando até para dar umas voltas lá, dá para ir no sítio, voltar, né? E aí agora, quando chegar, a gente vai procurar uma oficina, colocar, e Deus sempre dá graça. Eu sei que o dinheiro vai vir, e Deus opera, e Deus age. Agora, quando a gente está na carne, Deus não pode operar. A Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Então, se você está irado com a esposa, se você está irado com o seu líder, se você está irado com o seu patrão, Deus não vai operar. É a palavra que diz, né? Deus que diz. Então, dê lugar a essa ira. Você não tem que lutar contra mais nada, tem que lutar contra essa ira para que Deus te dê a vitória no seu coração e na sua mente. Com certeza, Deus, que é o mais interessado através do Espírito Santo, Ele vai estar ali te ajudando. Através do Espírito Santo, Ele vai estar movendo muitas coisas para que você se conserte com o seu líder, para que você se conserte com a sua esposa, para que você se conserte com o seu patrão, para que você se conserte com o seu pai. Sabe lá como que você veio para esse retiro? Problemas lá fora, final da festa, lixo para ser carregado, para ser colocado onde deve ser colocado, na lixeira. Quantas coisas ao sair daqui, depois de uma festa tão maravilhosa, tem que começar a limpar os lixos, tem que começar a arrumar o ambiente. Pode terminar a festa e largar tudo sujo, tudo revirado, cadeira revirada, lixo para todo lado. Tem que limpar, tem que deixar o ambiente limpo. E a nossa vida, Deus quer operar nas células, nos relacionamentos, nos lares, nos casamentos, relacionamento de patrão e empregado, relacionamento de vizinhos, né? Parentes. E Deus quer operar. E o Espírito Santo mostra onde estão as coisas para consertar, porque a gente sabe aonde está, né? E às vezes não sabe como fazer. Mas eu creio que é o que Deus quer fazer. Um conserto na vida da igreja, para que a gente possa se apresentar diante de uma geração que geme diante do pecado. Diz que por causa daquele que a sujeitou, o pecado, né, que tem sido terrível na vida das pessoas, as pessoas estão perdidas. As autoridades do país, o nosso país está terrível, é muita desordem, e as pessoas estão perdidas, e a única esperança para essas pessoas do mundo é a igreja, que em breve vai ser tirada da terra. É você, meu irmão, é você, minha irmã, com a presença do Espírito Santo na sua vida, você é a esperança para os seus parentes, você é a esperança para os seus vizinhos, você é a esperança para o seu companheiro de trabalho, né? Esse camarada que bateu no nosso carro, eu não sei, se nunca ninguém orou por ele, se ele nunca recebeu uma oração, por causa dessa batida, ele não vai poder, se ele perder a salvação, se ele não fizer o que é certo, e ele não perder perder a salvação, ele não vai poder dizer que ninguém orou para ele, porque nós oramos. Senhor, abençoa o fulano, Senhor, opera na vida dele. Ana Paula orou bastante por ele, eu também. Senhor, opera na vida dele. Senhor,
Age, Senhor, tão perdido, um cara até jovem, tão perdido. A pessoa não tem noção da realidade. E, Senhor, tão perdido no mundo, tem misericórdia daquela alma, né? Então não vai ser por isso que ele não vai chegar ao céu, né? Em algum momento, pelo menos, ele recebeu a oração, pelo menos ele foi intercedido por ele, né? Mas aí depende, né? Se ele quiser seguir no caminho de Caim, chega um momento que não tem mais como voltar. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Não é Deus que vai dominar essa natureza na sua vida, né? A natureza do pecado, né? O pecado que tenazmente nos assedia, né? Como a Bíblia diz. É você, meu irmão, que tem que decidir, né? O pastor citou aqui, né? Acho que ontem ou hoje, né? O irmãozinho, né? Escravo da bebida, irmãozinho bonzinho, né? Acontece muito isso, né? Pessoas boas, né? Escravo da bebida, e o pastor, meu irmão, vamos seguir, vamos buscar, meu irmão, você quer, vamos orar agora, você vai renunciar a tudo isso? Pastor, mas na hora de renunciar ao pecado, ele tremeu na base, ele ainda não estava disposto a deixar, né? A pessoa que se envolve, cai no pecado, né? Atraído pelo sexo, atraído pela tentação do mundo, né? Há uma diferença muito grande. Aquele que cai e se entristece e chora, como Davi chorou, dificilmente não vai receber a cura. Eu acho impossível não receber a cura com o tamanho do amor de Deus. Um Deus que tem pensamento de bem e não de mal para nós. Mas é impossível Deus fazer alguma coisa para aquele que peca e não pede ajuda. Como eu citei aqui o Caim, em nenhum momento eu vejo ele pedindo ajuda, né? Ele só vai dizendo, Deus, o meu pecado é tão grande. Depois ele mata o irmão, ele deixa esse pecado, ele deixa essa semente ruim da inveja, ele deixa esse pecado crescer na vida dele, o pecado da ira, né? Ele deixa a carne dele dominar a vida dele, e depois chega ao ponto de matar o irmão. Eu acho que até ainda tinha jeito, mesmo depois de assassinar, porque Deus também perdoa o assassino, né? Tem muitos assassinos que se convertem, se arrependem, e Deus perdoa. Mas é para aqueles que se arrependem. O perdão do Senhor é para aqueles que se arrependem. Aqueles que confessam e deixam, alcançarão misericórdia, né? E aí ele vai e tira a vida do irmão. E aí Deus, novamente no versículo 9, né, ele chama o irmão à falsidade, né? Meu irmão, vamos no campo. E disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Que coisa terrível, o nível em que pode descer o ser humano. Eu já vi coisas terríveis no mundo. Coisas terríveis, o nível em que o ser humano pode chegar de pecado, de destruição, né, de pensamento, de um caráter deformado. Mas Deus, ele pode transformar uma pessoa com a natureza assassina dessa de Caim. Se a pessoa desejar a cura, se a pessoa clamar, né, principalmente hoje, que Jesus morreu, e o sangue de Jesus tem poder para perdoar todo o pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Uma pessoa como Jonas, né? Me lembrei do Jonas, lá na barriga do peixe, né? Meio daquelas alimentos, né? Em fase de decomposição ali no ventre do peixe, né? Ele diz que do inferno eu clamei, né? Ele clamou do inferno e Deus tirou ele lá da barriga do peixe, né? Deus pode e quer fazer. Às vezes você está na porta do inferno, né? Ardendo em ira,
coisas para consertar. Às vezes você veio no retiro e se alegrou, recebeu a presença, o Espírito Santo foi derramado, você tem problema para acertar lá fora, o Espírito Santo, Deus é tão maravilhoso que, não, você está com um problema para acertar lá na rua, todo mundo vai sentir a presença de Deus, e você não vai sentir não, você vai ficar aqui todo duro, não vai sentir nada, você não vai entender nada. Não, Deus é maravilhoso. O camarada está cheio de pecado, está cheio de problema para resolver lá fora, mas às vezes é os que mais recebem, é os que recebem mais rápido, recebem poder, recebem maravilhas. Mas independente do que você recebeu aqui dentro, você precisa entender que lá fora você precisa clamar pelo Senhor, começar a acertar as pendências, começar a resolver os problemas da carne, do pecado. E nós temos sido orientados nas células, com líderes, né? E é muito mais fácil para quem pode estar dentro de uma célula, tem o líder, pode se consertar. Agora, para você ser curado, precisa praticar lá o Tiago 5,16, que eu sempre gosto de falar: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, né? Na célula dá para a gente fazer isso, né? Confessar uns aos outros, e aí não é para julgar uns aos outros, é confessar uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Depois que você confessou, você se torna lavado. Se arrependeu e confessou, se torna lavado, justificado pelo Senhor, e aí a sua oração tem poder. Aí a sua vida vai se tornar uma vida frutífera. É impossível Deus não usar uma pessoa que se conserta, que se quebranta, que se lava no sangue do Cordeiro, que quer ser liberta, que quer ser curada, que quer ter comunhão, né? Às vezes o diabo bota na cabeça de alguns: ninguém te dá trabalho, ninguém chama você para fazer nada, você é tão preparado e você não está cuidando de ninguém está te chamando para fazer nada, ou o irmão fulano está te atrapalhando no seu ministério. É mentira do diabo. Ninguém pode atrapalhar um servo que está preparado, que está quebrantado, que está com os pecados confessados. Ninguém pode atrapalhar a sua vida, a sua caminhada, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e Deus jamais ia deixar você sem trabalho, sem atuação, ou alguém te atrapalhar o caminho. Mas se você está sem trabalho e você está se esforçando, é um motivo para se humilhar e esperar. Talvez ainda está à beirinha de Deus começar a te usar, está à beirinha de Deus te dar uma vida para cuidar, está à beirinha de Deus começar a fazer maravilha, está tão próximo às vezes de Deus fazer maravilhas na sua vida, e às vezes o diabo vem com essa conversa e começa o questionamento da liderança, questionamento dos irmãos: por que tratam assim? Por que recebeu? Por que se alegrou com o sacrifício do Abel e o meu não gostou? É o questionamento. Isso é uma coisa terrível, mas hoje é o dia que Deus quer tratar essas coisas na nossa vida, para que nós saiamos daqui nesse espírito de festa, entendendo aquilo que precisa ser tratado na nossa vida e pedindo ajuda aos irmãos, né? Irmãos, Deus quer fazer essa obra maravilhosa na nossa vida. Não é feio, meu irmão, se você tem uma fraqueza, se em algum momento você sentiu inveja do seu irmão, se em algum momento você... Eu já falei isso no início, não é feio, meu irmão, isso aí é normal, é a natureza, é o ser humano, fraqueja, vacila. O que é feio é você, por causa da soberba, continuar obstinado num caminho errado. Você está vendo Deus fazendo maravilhas à sua volta, e às vezes parece que a sua vida está travada, a sua vida não anda. É porque talvez a sua carne está mandando.
E a Bíblia diz lá em Gálatas 5 que há uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, para que você não faça, para que não façais o que quereis, né? Você quer servir o Senhor, você quer dar fruto, mas há uma guerra da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir aos irmãos. Queira hoje ser cheio do Espírito. Teve a visão da tangerina, né? Faltando vários gomos. Não é normal uma tangerina faltando gomos. É normal alguém tirar os gomos, mas ela está faltando gomos, né? O fruto do Espírito, eles são vários itens, né? E se tiver faltando aqueles gomos ali, o amor, se tiver faltando o amor, se tiver faltando a mansidão, se tiver faltando o domínio próprio, não vai funcionar. Busque hoje ser cheio do Espírito. Tem um louvor que diz: se estás... Pastor Eric canta muito. Fraco, se estás débil, fraco e sem vigor, rende-te à presença do Senhor e o Espírito te encherá de amor. Rende-te à presença do Senhor e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Espírito te encherá de amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se a gente estiver cheio de amor, a gente vai estar cheio de Deus também. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento aqui, Senhor, diante da tua igreja, Pai. Nesses dias de festa, ó Deus, mas se lembrando de coisas tão difíceis, Senhor, que acontecem na nossa vida, Pai. Momentos, Senhor, em que somos atacados de surpresa, ó Pai, por questões, Senhor, por setas malignas, Senhor, e às vezes perdemos, Senhor, por um minuto a direção, ó Pai, perdemos por algum minuto, ó Deus, aquela batalha, Senhor, mas há uma guerra, Senhor, há uma guerra à nossa frente, ó Deus, nós podemos perder em um minuto, Senhor, uma batalha, mas nós não precisamos perder a guerra, porque Tu é o nosso general de guerra, Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, agora, Senhor, guerreie a guerra dos meus irmãos, Senhor, vai guerreando ainda essa noite, Pai. Essa é, Senhor, a Tua igreja, Senhor, aqui, Senhor. Pai, nós ainda estamos num corpo de carne, ó Deus, mas temos o Teu Espírito, ó Deus, para agir dentro de nós. Vem, Espírito Santo, vem e opera, Senhor, nessa noite, ó Deus, com poder, Senhor. Vai revelando todas as coisas, Senhor, e vai trabalhando em nós, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, e nos ajudando a vencer, ó Pai, em todos os momentos, Senhor, ainda que cairmos, Senhor, em algum momento, ó Deus, mas contamos sempre com a Tua presença, Pai. Põe sempre-nos de novo, Senhor, no caminho, Senhor, disciplina se nos for necessário, ó Deus, mas não permita continuarmos, Senhor, no caminho errado, Senhor, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai, e nós não abrimos mão de permanecer em Ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.